eu já citei que no ano 43 depois de Cristo, um serviçal do imperador, ou melhor, do rei Herodes Agripa I, veio à presença do rei comunicar que os discípulos de Yahushua tinham uma força misteriosa com a qual eles não conseguiam lidar com essa situação. Eles estavam propagando o evangelho por todo Israel, por toda a Palestina, por toda a Judéia e Samaria e, mais além, pondo em risco a religião judaica, as tradições, o Talmud, a Torá. O rei Agripa, Herodes Agripa I, decidiu então criar uma organização chamada Força Misteriosa para se contrapor a esse poder do Eterno e do seu filho Yahshua. Portanto, foi criada ali oficialmente a maçonaria, pessoal, através de poderes ocultos, através do judaísmo, que é oriundo da religião egípcia, a religião babilônica, a religião sumeriana. Portanto, foi ali, através de acesso a conhecimentos antigos da religião e dos cultos egípcios, a qual os judeus absorveram conhecimentos antigos da Suméria, conhecimentos, cerimônias, cultos antigos babilônicos, foi criada a maçonaria, pessoal. Não com esse nome, e sim com o nome Força Misteriosa. Desde então, eles posteriormente se reuniram em um local chamado Sereníssima, República da Veneza, em 679. Portanto, nobreza romana, sacerdotes egípcios, sacerdotes babilônicos, jázaros, os falsos judeus, se reuniram ali nesse local, a Sereníssima, e iniciaram um ducato que posteriormente passou a desenvolver um sistema financeiro tirado da ordem Cavaleiros Templários, o sistema dinheiro e dívida. Portanto, empréstimo com juros. Ali iniciou-se o sistema financeiro mundial. Em 679, eles, logo em seguida, consolidaram esse sistema e se fixaram em Amsterdão, na Holanda, criando a Bolsa de Valores de Amsterdão. Posteriormente, eles emigraram para Londres e, através de casamentos com oligarcas ingleses, iniciaram a dinastia Saxo-Gota, que logo em seguida recebeu o nome de Windsor, que é a dinastia reinante atualmente. Portanto, eles têm origem na Veneza, eles têm origem nesse misterioso lugar onde poderes, onde sacerdotes, líderes romanos e jázaros se reuniram para consolidar o poder mundial através da dinastia de Windsor. Eles expandiram o sistema financeiro, bancário por toda a Europa, consolidando-se o controle mundial. Atualmente eles controlam, pessoal, a City de Londres, conglomerado bancário, que é encabeçado
pela uma família Jázaro. Eu estou falando da família Rothschild. Portanto, o banco Rothschild Sons desenvolveu, criou o Fed, Federal Reserve, porque o Banco Central americano não é um banco estatal, e sim um pool de bancos, encabeçado pelo banco Rothschild Sons, a qual eles controlam a emissão e o meio circulante do dólar. Portanto, eles controlam 70% de todo o dinheiro que circula no mundo, restando apenas 30% para o restante da humanidade. Portanto, eles verticalizam o comércio do nióbio, a qual é um mineral altamente valioso no mercado internacional, e o Brasil detém mais de 97% das jazidas mundiais. Porém, devido ao Banco Rothschild Sons verticalizar esse comércio, a nossa CBMM é apenas extrativista, apenas explora para o controlador internacional usufruir. É por isso que vocês veem que a Grã-Bretanha não tem território para ser uma superpotência econômica, não tem recursos minerais, não tem recursos naturais para ser o que é. Mas ela é o que é, pessoal. O império reinante na Terra. A Grã-Bretanha, engana-se quem pensa que não é o grande império da Terra. A Grã-Bretanha deixou apenas de ser um império colonizador direto, mas ela controla esse mundo através das organizações que eles criaram. A Grã-Bretanha fundou os Estados Unidos da América, o seu filho, a superpotência republicana, maçônica, e juntos controlam esse mundo, e eles têm o grande projeto da implantação da nova ordem mundial. E a maçonaria é apenas uma das organizações a qual eles utilizam para esse controle mundial. Eles são ligados à nobreza negra veneziana, que, eu já disse, chegou a Londres e iniciou com a dinastia Saxo-Gota o controle mundial. Atualmente, a família Médici, a família Pallavicini, a família Rothschild, a família Bilderberg, a família Rockefeller, são os controladores. Portanto, são 13 famílias ao todo, sobretudo as da região da Itália, controlam, pessoal, atualmente o Vaticano, através da ordem dos jesuítas, através do senhor Arturo Sousa, o atual Papa Negro. Portanto, o Papa Bergoglio, o Papa Francisco, é mero fantoche. Há séculos, a ordem Companhia de Jesus controla o Vaticano, a ordem Cavaleiros de Malta, a ordem Cavaleiros Templários. Portanto, a maçonaria, a Irmandade Illuminati, são todas organizações criadas pela nobreza negra. Portanto, as caras visíveis são os membros do Grupo Sionista Internacional, para que o mundo os culpe pela usura, pelas dívidas, pelas quebras das economias, como a economia da Argentina, a economia de Portugal e de vários outros países, a Grécia. Portanto, o Rockefeller, o patriarca da família Rothschild, o George Soros, os principais mega banqueiros sionistas são as caras visíveis, porém, nos bastidores, nas sombras. Quem governa, quem controla esse mundo é a nobreza negra veneziana, através dessas organizações que foram criadas por eles. A maçonaria é uma religião, sim. Nós temos base em fonte primária para o afirmar. Ela é uma organização religiosa, política, judaica.
judaica. É disso que se trata. A Irmandade Illuminati se derivou da maçonaria, na verdade é uma continuação da maçonaria, são supermações com graus acima de 33 que compõem a esse grupo seleto de cerca de 120 pessoas no mundo todo, o grupo Illuminati. Portanto, mega banqueiros, mega empresários, mega bilionários. Só a família Rothschild detém, segundo a Forbes, uma revista sionista, 500 trilhões de dólares, pessoal, para gastar com partidos políticos. Sim, eles criaram os partidos políticos, pessoal. Eles criaram as ideologias como o socialismo, o marxismo, o liberalismo, para gerar uma falsa oposição, uma falsa disputa nos países, para que eles tenham controle político, para que eles comprem políticos, para que eles corrompam toda a classe política, para que eles controlem os meios de produção dos países através desse híbrido, marxismo e liberalismo. Engana-se quem pensa que eles são oposição. Esquerda e direita são o ovo da mesma serpente, são a cara da mesma moeda. Pessoal, o integralismo deve debater esses assuntos, o integralismo deve se contrapor a essas organizações, a essa verdadeira conspiração internacional a qual o Brasil é vítima de uma verdadeira guerra de quinta geração por parte de organizações estrangeiras, porque é disso que se trata. Essas organizações, como a maçonaria, como o Grupo Sionista Internacional, essas organizações são estrangeiras e há séculos escravizam o nosso povo, prejudicando a nossa autodeterminação, ferindo assim a nossa soberania, e os nossos comandantes, os nossos militares do alto comando, fazem parte da grande conspiração. Essa é uma denúncia que eu sou obrigado a fazer como líder supremo do movimento integralista monarquista, para que os integralistas abram os olhos, estejam sentinela alerta, porque o preço da nossa liberdade é a eterna vigilância, pessoal. Nasce um novo país. Nasce o Império da Gondwana Austral. Nesse vídeo vamos falar sobre a forma de organização da sociedade do nacionalismo genuíno, orgânico, em oposição ao nacionalismo artificializado, inspirado em grande parte pela maçonaria e por muitas ideias dos grandes erros da modernidade, tendo como inspiração principal, é claro, o integralismo e a metafísica tradicional,
usando especificamente neste vídeo, principalmente a obra de Platão, Timeu, onde é relatada a criação do universo por um ser perfeito. A nossa forma de pensar na organização política, econômica e social deve ser pautada pela realidade objetiva física e não abstrações financeiras ou especulações filosóficas supérfluas. Essa era a visão do Dr. Enéas, inspirado por Lyndon LaRouche e Batista Vidal e outros, bem como era a visão integralista. O realismo sempre foi uma marca do integralismo. Quando dizemos que a sociedade deve ser pensada como processo físico, não excluímos o espiritual, pois para nós a separação radical entre espírito e matéria está equivocada. Para esse tipo de sociedade, o dinheiro é muito mais usado como um mediador, uma linguagem que media entre as forças produtivas do que um objetivo em si. Uma linguagem que traduz processos físicos da nação que o lastreiam. O dinheiro é trabalho acumulado. Não existe sociedade saudável sem um entendimento do funcionamento unificado do universo e de suas leis, e isso inclui a meta ou missão histórica da sociedade em si. Raramente, princípios abstratos como o prazer ou a mera subordinação ao mercado se prestam para ser uma meta geral da sociedade. Vou citar agora aqui um texto da obra Psicologia da Revolução, de Plínio Salgado, onde ele fala sobre esse centro diretor que deve pautar a vida da sociedade na nação. O homem é centro de movimentos, ao mesmo tempo que é parte de um sistema de movimentos. Como centro de movimentos, deve forçosamente gravitar em torno dele uma série de coisas que lhe são atributos e direitos. Como parte de um sistema geral, o homem tende a gravitar para um centro, que, por sua vez, lhe impõe deveres em relação aos componentes daquele sistema. A sociedade só pode funcionar sem angústias quando esse equilíbrio é perfeito, quando os contrários se harmonizam, tendo os direitos como centro o homem e tendo os deveres como centro a própria finalidade humana, o princípio gerador do mundo da matéria e da força e do mundo da afirmação e da negação. Numa palavra, Deus. Bom, então vemos aí como Plínio Salgado ele colocava o homem como centro de uma série de processos e de direitos, mas ao mesmo tempo ele subordinado aos princípios superiores da realidade, tendo em última instância sua origem em Deus. Nas sociedades pautadas pela metafísica tradicional, a ordem social era reflexo da ordem cósmica, e eram tomadas medidas objetivas para harmonizar a organização social com a ordem natural. O conceito-chave para a maioria das sociedades era o do centro primordial, ou do polo primordial, um centro do qual emanava todo o poder e ordem na sociedade, que tinha sua contraparte material, representada por algum objeto, como uma montanha, uma rocha, árvore ou até mesmo uma construção humana, como é o caso da Caaba islâmica. Essa Caaba é interessante porque ela é um símbolo desse centro primordial muito didático para poder ilustrar do que a gente está falando, porque ele é um centro para o qual se voltam a vontade de todos os islâmicos, e eles vão lá, ficam circundando aquele centro e tal. É uma ótima forma de mostrar isso. Então, desse centro primordial, ele é um centro transcendente, mas dele emanam as forças e energias da sociedade. E essas energias são aproveitadas de diversas formas. Sempre foram aproveitadas pelas sociedades pautadas pela metafísica tradicional. Assim como utilizamos as forças do vento, água ou a energia do carvão, energia nuclear, etc., para impulsionar o funcionamento dos setores da sociedade, também devemos utilizar as correntes cósmicas, que vêm da fonte da ordem, que é o centro que foi citado. Porém, esse conhecimento se tornou oculto e foi esquecido. No entanto, um dos reflexos distorcidos desse centro na sociedade moderna é a noção de Estado. O integralismo representa esse princípio central com o sigma, bem como com a estrela polar, que é a Sigma Octantis, a estrela polar do hemisfério sul. A estrela polar representava para as sociedades tradicionais esse centro primordial, pois é a estrela ao redor da qual
do ponto de vista da região em questão, as outras parecem rodar. Então ela representa esse eixo primordial. Nesse modelo de sociedade orgânica, a sociedade é vista como um organismo unificado e coerente, pois a mera concepção territorial do nacionalismo é artificial e carece de um elemento aglutinador. Já a visão da sociedade como organismo fornece os elementos necessários: tradição, cultura, geografia, povo e fronteiras, para um entendimento em acordo com a ordem natural. Essa sociedade é anti-entrópica. O que seria isso? A entropia é a força universal que nivela tudo para o menor denominador comum. E a negentropia, que é o contrário da entropia, é a força que aumenta a energia e a densidade é a força dos processos. Eu sei que para alguns isso vai ser uma novidade, mas são nomes fáceis de lembrar, que é a entropia, o seu contrário, na negentropia ou na antientropia, que a entropia é a força da desordem e a negentropia é a força da ordem. Esse termo negentropia é utilizado na economia física de Lyndon LaRouche, sendo uma das metas também da sociedade na economia física, né? Que, lembrando, foi a economia que influenciou muito o Enéas. Agora, passando para o Platão, né, que eu citei no início do vídeo. Na história da criação do universo, retratada no livro Timeu, de Platão, vemos a criação do mundo a partir de um ser perfeito e de um modelo perfeito, que por sua vez dá origem a sistemas e organismos dele derivados, mas todos vistos como sistemas orgânicos e unificados. Cada sistema tem uma individualidade, apesar de fazer parte também de outros sistemas, sendo o ser perfeito o único totalmente independente e transcendente, né? Todos que vêm a partir dele são dependentes em maior ou menor grau de outros sistemas, assim como foi relatado ali naquela citação de Plínio Salgado. É mostrado no livro como o Criador do universo ordenou tudo o que se movia caoticamente de acordo com um modelo eterno de ordem, tarefa que o homem deve tentar emular. Nesse livro também são tratadas questões como a da entropia e a da energia livre, quando é dito sobre a formação da totalidade do corpo do universo, feita de modo a estar abre aspas, imune ao envelhecimento e à doença, pois ele, o Criador, tinha perfeita consciência de que o calor, o frio e outras forças violentas, cercando de fora um corpo composto e caindo sobre ele, dissolvem-no e, impondo-lhe doenças e envelhecimento, causam a sua destruição. Foi por este motivo e com base neste raciocínio que a partir da globalidade dos todos produziu um só todo perfeito, imune ao envelhecimento e à doença. Vemos nessa passagem uma descrição da entropia, a força corrosiva e dissipativa da desordem, que exteriormente vai corroendo os seres, como por exemplo a nação, através de infiltração de suas bordas. Força que objetivamente age sobre os corpos perecíveis, mas que, em relação ao todo do universo, não ocorre, sendo ele autorrenovável. Sendo então esse o modelo perfeito do universo, e sendo o homem a criatura que possui a natureza divina ordenadora, que partilha da natureza perfeita, cabe a ele ordenar sua sociedade de acordo com as leis eternas, que o darão energia em plenitude, como de fato as descobertas científicas das leis físicas nos proporcionaram, emulando a natureza autorrenovável do universo da melhor forma possível. Logo após essa passagem, é mostrado como a forma mais perfeita, a esfera, foi escolhida para ser a forma do corpo do universo. É interessante citar que, para Aristóteles, o movimento circular perfeito era reservado apenas aos corpos celestes, feitos de um quinto elemento imperecível, o éter, superior aos 4 elementos comuns que são citados no Timeu, o fogo, o ar, a água e a terra, sendo a terra o mais sólido, mais pesado e lento. Em Timeu também é mostrado como o Criador fez o centro da alma coincidir com o centro do corpo do mundo. É esse mesmo procedimento que era repetido pelas sociedades tradicionais, ao consagrarem sua região ao centro primordial, fazendo-o coincidir com uma área marcada por algum símbolo desse eixo mundial, como citado anteriormente, muitas vezes uma montanha ou pedra sagrada, ou alguma construção. Esse local era considerado um ponto de simetria da nação em questão, de onde fluíam as energias etéricas que seriam aproveitadas pela sociedade. É isso que eu acabei de falar sobre fazer o centro do corpo coincidir com o centro da alma é um conceito muito importante que eu pretendo explorar em vídeos futuros. Eu citei aqui de passagem para já introduzi-lo para os inscritos e pessoas que visualizem
já comecem a pensar sobre o assunto, mas ele é algo muito importante. E como eu falei, ele é essa coincidência de um centro de alma com o centro de um corpo, é o mesmo princípio da consagração de um território. Você faz coincidir esse centro primordial, de certa forma, com uma área do território. Portanto, vemos que existe uma ciência tradicional de planejamento social que possui o propósito explícito de extrair a força do éter e utilizá-la como ordenadora da sociedade. Quando falo força do éter, você pode pensar nas forças cósmicas, forças mais sutis do que as forças físicas de atração e repulsão com a que estamos acostumados a lidar no dia a dia. Esse planejamento ainda é usado pelos chineses nas cidades e foi usado por muito tempo. Inclusive, no século XIX, muitas vezes estrangeiros que iam construir lá, ingleses e tal, fazer construções, eles ficavam confusos com a negativa de alguns chineses de deixá-los construir em determinadas áreas, pois isso iria perturbar o ordenamento lá tradicional da sociedade deles, baseado nas energias da Terra, nas configurações topográficas, as configurações do território e muitas outras, que eles tinham lá um sistema unificado de planejamento, como se fosse uma grade social assim do território, uma grade que ordena um zoneamento dessa ciência tradicional de zoneamento do território e de organização social e de construção. Esse planejamento também foi usado, em parte, influenciado pela maçonaria, na construção da capital dos Estados Unidos, Washington, que possui vários ordenamentos geométricos da geometria sagrada e dessas coisas que os maçons gostam no planejamento da cidade. Então podemos ver que isso aí, apesar de estar mais oculto hoje, nunca foi perdido. Nós podemos pensar que a base do éter, o fulcro, né? Fulcro é uma base sólida, uma base de apoio. Por exemplo, o fulcro de uma alavanca, é onde você vai apoiar sua alavanca para você obter o poder de utilizar o movimento. O que esse fulcro da alavanca é na Terra, o fulcro do éter é para os fenômenos. É nele, no éter, que os fenômenos se apoiam. Assim como nós temos o apoio na Terra, a Terra tira seu apoio de gravidade do Sol, e o Sol gravita na galáxia, que por sua vez também compartilha outros pontos gravitacionais, etc., num sistema dinâmico, que na economia física de Lyndon LaRouche esse sistema dinâmico de interconexões é chamado de ação circular multiplamente conectada, conceito que também vou abordar em outros vídeos, mas interessante perceber aí a ligação da ação circular, né, com a forma perfeita da esfera e com o movimento circular celeste de Aristóteles. Eu vou citar agora um polímata, né? Polímata é uma pessoa que estuda várias coisas, chamado Walter Russell, dos Estados Unidos. Ele era cientista, pintor, escultor, arquiteto e várias outras coisas, mas ele depois ficou bem conhecido pelo seu trabalho na ciência. E ele falava sobre essa base do éter. Vou citar aqui ele falando sobre isso. A ciência, por anos, tem procurado por um princípio simples de motivação que está presente em todos os efeitos do movimento. Os matemáticos procuraram encontrá-lo e reduzi-lo a uma fórmula básica. Os físicos o procuraram na esperança de descobrir o princípio da vida. A ciência nunca o encontrou e nunca irá o encontrar enquanto procurar por ele na matéria ou no movimento. Esse segredo é para ser encontrado apenas na luz do grau zero do equilíbrio universal, que é o fulcro desse universo elétrico de ondas de movimento duplo. Né? Movimento duplo porque toda a polarização do éter, que é neutro, ela é dada de forma dupla, com um mais e um menos ao mesmo tempo. Com ação e reação saem ao mesmo tempo do éter. A sociedade antientrópica está em equilíbrio dinâmico, e o Estado é o fulcro desse equilíbrio para a sociedade. Quanto mais complexo um sistema, mais danos os desequilíbrios causam, assim como quanto mais complexo o psiquismo de um ser, como por exemplo o ser humano, que é o mais complexo dos animais, mais danos as distorções causam. Qualquer distorção mental e emocional é muito mais danosa para um ser humano, que é mais complexo, do que para um animal. Por isso a necessidade sempre
de lutar contra as forças corrosivas na sociedade humana, coisa que os antigos sempre souberam e enfatizaram muito a luta entre as forças da ordem e as forças do caos, da entropia. O ponto de equilíbrio real, então, é o éter, ou o meio físico da manifestação, origem dos fenômenos físicos polarizados. O éter pode ser polarizado de duas formas, a entrópica degenerativa ou a antientrópica generativa, que são opostos igualmente divididos e equilibrados no universo. No entanto, a vida é baseada na força generativa, motivo pelo qual as sociedades tradicionais sempre consideraram haver duas correntes opostas trabalhando na sociedade, a da ordem e a do caos. O éter, não sendo polarizado, contém e grava os movimentos nele impressos para repetição. Nós temos um exemplo, um de muitos, na natureza do DNA dos seres vivos, que grava e repete os movimentos e vai gravando toda a evolução. Todo ente individual, seja ser vivo ou objeto inanimado, ou um sistema composto, como um ecossistema, é uma extração deste mar totalmente equilibrado de éter. Então, cada ente é uma extração dessa plenitude do éter. E conforme eles vão sendo extraídos e interagindo entre si, eles vão representando de forma simulada, né, a unidade primordial do princípio do qual eles surgiram. E a sincronização e a sinergia dos elementos diferentes vai exprimindo na multiplicidade a unidade do éter de onde eles vieram. Por isso, o relativismo é uma furada. Ele não tem base sólida, não tem fulcro verdadeiro. Seu fulcro é a divisibilidade infinita, que nunca acaba, só divide e nivela por baixo. O nacionalismo desenraizado, influenciado pela maçonaria e pelos erros da modernidade, também carece de um núcleo ordenador legítimo. Vocês podem ler mais sobre isso no texto brilhante, muito bom, O Simbolismo do Sigma, sobre o símbolo do Sigma integralista, que vai entrar em detalhes sobre tudo isso que eu falei aqui e vai esclarecer muitas coisas. Neste vídeo eu tentei ser o mais breve possível, mas já passou bastante tempo. Então, quando nós colocamos o trabalho e esforço humano, social, direcionados para uma meta realista e saudável, baseado em um paradigma cultural e valorativo unificado e verdadeiro, estamos sincronizando a sociedade com as forças cósmicas e impulsionando-a para o progresso. Apesar disso poder parecer místico demais para alguns, sempre foi a base real de todas as sociedades, sendo a nossa sociedade da modernidade líquida apenas uma manifestação aberrante, onde as pessoas estão ficando cegas para a origem espiritual dos fenômenos. Espero que tenham gostado dessa exposição. Eu sei que ficou um pouco rápida demais, mas eu tive que comprimir o tempo e eu vou explorar mais esse tema em outros vídeos. Cada um deles eu vou explorar em detalhes, cada coisa que eu falei aqui. Principalmente aprofundar na economia física de Lyndon LaRouche, que é uma área de pesquisa muito fecunda e de grande interesse para nós nacionalistas orgânicos. Até mais e obrigado pela atenção. É história, rapaz, isso é boato, isso aí aos poucos eles vão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. É história, rapaz, isso é boato, isso aí aos poucos eles vão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. É história, rapaz, isso é boato, isso aí aos poucos eles vão se quebrando, cara. Tem muito livro aí na banca que estão caindo em contradição, pô. Olá, amigos. Bom dia, namastê a todos. Aqui com vocês, mestre Mahasat Prem Sanandar. Para todos os meus alunos da Aula Energetics University, para todos os nossos amigos do Portal Holístico Web TV e para os nossos irmãos e amigos também do Instituto Ostium. Hoje nós iremos falar sobre a lei da atração. O que é a lei da atração? Existem muitos livros, existem muitos sites falando sobre esse conhecimento, né? Mas existe uma visão um pouco deturpada do que seria essa lei da atração. A lei da atração nos ensina, na verdade, que nós somos seres co-criadores, que nós co-criamos a realidade. Isso é, toda a realidade exterior que nós enxergamos, que nós visualizamos, que nós percebemos,
na verdade, é cocriada. Os eventos das nossas existências, os eventos da nossa vida, nós também auxiliamos na construção, auxiliamos na criação dessa realidade externa a nós. Nós realizamos também a criação de qualquer evento interno da nossa consciência. Isso é, a nossa mente está conectada com um padrão de energia holográfico que coordena, que rege todo o holomultiverso. Então, por a nossa mente estar conectada com o holomultiverso, tudo que nós mentalizamos pode se concretizar no plano material. A lei da atração, então, nos ensina a lei da prosperidade quântica. Isso é, nós podemos realizar qualquer sonho, nós podemos realizar qualquer fenômeno no mundo material, ligado à nossa prosperidade profissional, prosperidade material, crescimento espiritual, harmonia amorosa, harmonia familiar e saúde. Pois a nossa mente pode criar tudo. O grande segredo é que o pensamento positivo focalizado, ele tem poder. Ele tem um poder devastador, que é muito pouco estudado, muito pouco conhecido ainda pela atual humanidade terrestre. Os nossos irmãos cósmicos, extraterrestres, sabem muito mais do que nós usar essa força focalizada do pensamento. Os espíritos desencarnados, os grandes mestres espirituais, os seres que vivem nos reinos etéreos, astrais, do mundo extrafísico, também eles conseguem modelar e criar formas nos mundos astrais usando a força mental. Nós ainda não conseguimos. Por quê? Porque toda a nossa educação, tudo que nós aprendemos na escola, os ensinamentos passados pela nossa família e os ensinamentos das religiões antigas e principalmente do Estado, nos dizem que nós não temos poder, que nós não temos força, que nós somos fracos, que nós somos réis mortais. Essas são crenças limitantes. Na verdade, nós somos imortais. Nós somos seres divinos e cósmicos. Nós temos o poder criador dentro de nós. E é isso que os ensinamentos da nova era, os ensinamentos da ciência holística, da ufologia paracientífica, da espiritualidade cósmica, das terapias energéticas nos ensinam. Nós somos ilimitados, nós somos infinitos, nós temos o poder da totalidade dentro de nós. É um novo paradigma, né? É uma nova visão do que é a vida. E sabendo então que nós somos eternos, que nós somos infinitos, que nós temos esse poder, nós temos que saber usar o pensamento focalizado. Você quer mudar a sua vida material? Focalize. Focalize. Eu sou vencedor. Eu vou triunfar. Eu vou ser bem-sucedida. Eu vou ser vencedora na minha empresa, no meu sonho, na minha profissão. Basta apenas focalizar a energia. Eu posso me curar. Eu posso sair da depressão. Eu posso sair da angústia. Eu posso sair de um padrão de pensamento negativo. Aquela pessoa que eu amava profundamente me abandonou. Eu estou triste, estou magoada, estou chateada. Não consigo mais me alimentar direito. Vivo chorando e me lamentando. Vamos quebrar esses padrões negativos. Eu posso me curar. Eu posso esquecer um amor fracassado. Eu posso arranjar um novo amor na minha vida. Reciclar a minha existência. Começar de novo. Uma nova etapa, um novo ciclo. Pois eu tenho o poder infinito dentro de mim.
Se você tem dificuldades na espiritualidade, eu não consigo meditar, eu tenho dificuldade, né? Eu sou descontrolada, as minhas emoções são descontroladas. Esqueça esses padrões negativos. Abandone as crenças limitantes. Você pode meditar. Você consegue. Basta abandonar o pensamento de derrotismo. É o que eu chamo, né? E que eu digo para os meus alunos. O pensamento do não possismo. Eu não posso. Do não tenismo. Eu não tenho. Do coitadismo. Meu Deus, ninguém me ama. Derrotismo puro, vamos esquecer. Isso são pensamentos negativos que são alimentados pelas nossas memórias, pelos nossos padrões negativos de aura. Vamos abandonar esses padrões negativos e nos focar nos padrões positivos da nossa consciência. Isso é a lei da atração. Nós podemos atrair todas as coisas boas do universo. Prosperidade financeira? Sim. Riqueza material? Sim. Sucesso profissional? Sim. Um novo amor? Meu Deus. Tudo nós podemos atrair. Sucesso nos nossos sonhos? Sim. Espiritualidade dinâmica? Espiritualidade vibrante e triunfante na nossa vida? Sim. Basta apenas nós nos abrirmos para a positividade do cosmos. Então, todas as coisas boas virão à nossa vida. Chega de derrotismo. Chega de coitadismo. Chega de negativismo. Chega de pessimismo existencial. Você é Deus. Eu sou Deus. Todos os seres são divinos, belos e perfeitos. Tudo é Deus. Tudo é amor, harmonia e perfeição. Eu sou Deus. Você é Deus. Tudo é Deus. Namastê.